Olá, parece que agora deu certo. Olá, grande Murilo, boa noite. Cailton, Maiara, boa noite, muito obrigado. Daqui a pouquinho nós iremos chamar os nossos convidados dessa noite. A doutora Priscila Mello, ela que é advogada, instrutora na área de segurança, e o instrutor Arthur Gomes, ele que é instrutor de legislação aplicada. Eu quero agradecer a presença de vocês aí. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o nosso tema. Vigilante, a sua atuação e seu limite no posto de serviço. Até onde você pode ir, quais são as dúvidas desse profissional em relação ao dia a dia do posto de serviço. Ok? Dá tempo aí você convidar outras pessoas, tá? Para estar nos assistindo aí, ok? Vamos lá. Nós estamos só fazendo os ajustes aqui necessários. Ô Jefferson, bom, muito obrigado. Um abraço para você também. Estou fazendo os ajustes aqui necessários para que a gente possa estar aí trabalhando legal aí para tirar as nossas dúvidas sobre o que é a atuação do vigilante no posto de serviço, ok? Enquanto aí dá tempo você ainda convidar o seu colega, põe lá no grupo lá para participar sobre a atuação do vigilante no posto de serviço, ok? Vamos lá. E aí pessoal, tudo bom? Boa noite. Nós estamos aqui retornando às nossas lives, ver se dá para fazer uma por semana, um tema relacionado à área de segurança, tanto pública como privada, chamar aí os grandes operadores para que a gente possa estar trabalhando isso daí, ok? Vou chamar já aos nossos convidados para que eles possam estar aí trocando ideias conosco aí, ok? Muito obrigado aí, Edrilson, Abidiel, opa, boa noite para vocês também, tá? Vou lá chamar. Meire, tudo bom? Como é que tá aí do outro lado do Atlântico, tá? Boa noite, muito obrigado aí. Dione, muito obrigado. Vamos estar falando aí sobre a importância da nossa legalidade no posto de serviço. Júnior, boa noite, muito obrigado pela presença, tá? Vamos estar aí trabalhando aí a atuação do posto, do vigilante no posto de serviço. Vou acionar aqui os nossos convidados. Ivo, boa noite. Obrigado, mesmo. Melhor escola, legal. Ok, chamando aqui os nossos convidados já para a gente começar a trabalhar aí o nosso tema à noite. Entra lá. Tem que sair do vídeo para Por quê? entrar. Não. Ok. Pessoal, nós vamos fazer o seguinte,
Tem umas pessoas que foram convidadas, né, vai estar participando, e na medida do possível nós vamos também, aqueles colegas que estão chamando aí, a gente dá abertura para eles também, para participar, que vai abrilhantar aí, sem dúvida alguma, nosso curso, tá? Então vamos estar trabalhando isso daí. Oi, doutora, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Mais uma vez, estamos juntos aí. Estou chamando o Arthur lá para a gente entrar, tá? Para a gente trabalhar essa ideia aí. O vídeo da senhora entortou. Ele ama, vou colocar em pezinho aqui. Ai, ai, sou carregador. Enquanto o Arthur não vem. Chamando o Arthur aqui para a gente começar. Pessoal, muito obrigado, Rodolfinho, Luciano, os colegas aí, por essa participação, tá? Vamos tratar um assunto muito interessante, muito pertinente, pois no Brasil está acontecendo algumas coisas correlatas da atuação do vigilante, até onde ele pode atuar dentro do seu limite, da sua legalidade. E, para tanto, nós convidamos aqui a doutora Priscila e o instrutor Arthur. Vamos ver se o Arthur agora ele entra. Só um pouquinho. Entrou. Entrou. Boa noite, Arthur. Seja bem-vindo. Boa noite, Priscila. Boa Tudo jóia? noite. Tudo bom, Arthur? Tudo jóia. Pessoal, então tá. Vou passar aqui primeiramente a doutora Priscila, ela vai se apresentar, e logo após o instrutor Arthur, para a gente dar início. Leosmar, boa noite. Tá? Doutora, faça suas apresentações. Obrigada. É um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Mais uma vez, falando de um assunto tão pertinente para toda a sociedade, porque as pessoas muitas vezes desconhecem as limitações dos profissionais. Hoje, particularmente, nós vamos estar debatendo, né, tanto quanto o Franceguildo, quanto o professor Arthur também, sobre a segurança privada. Mas todos os profissionais sofrem uma limitação para poder atuar. E muitas vezes a sociedade não entende isso, né? Então, esse assunto, ele não vai abranger somente os vigilantes. Ele abrange as empresas onde os vigilantes prestam serviços, né? Então, meu nome é Priscila, eu sou advogada, sou especialista em direito público, tributário, administrativo e constitucional, docência universitária, sou credenciada pela Polícia Federal há mais de 10 anos, ministrando algumas disciplinas, como legislação, noções de direitos privados, né, que a gente chama da Lei 7.102 de 83. Fiz um curso de Direito da Saúde, Direito Médico, que é uma área que eu amo advogar, e fui consultora jurídica da União Nacional das Polícias Legislativas no Brasil, enquanto fui servidora da Assembleia Legislativa. Hoje eu me dedico mais à advocacia no ramo da saúde, né? Que é uma área que eu gosto mais, continuo sendo instrutora no ramo da segurança privada, que é um desafio que nós temos, tanto com os profissionais quanto com as empresas também. Ok. Arthur? Sim. Primeiramente, boa noite a todos aí, né? Boa noite a todos que estão. Arthur tirou a barba, né? Tirei a barba, você viu? Ficou mais bonito, mais jovem, pelo menos, né? Mais jovem, né? Todo mundo quer parecer mais jovem na live. É incrível. Eu já estou quase na terceira idade. Vai lá, Arthur, desculpa. Boa noite a todos aí. Para quem ainda não me conhece, né? Meu nome é Arthur. Eu sou instrutor credenciado aí, não tanto
quanto há tanto tempo como a Priscila, né? Para Já com estamos, isso! já Para com estamos isso! dando completa 7 anos aí de instrução, né? Sou instrutor de legislação aplicada e direitos humanos, dentre outras matérias aí também pela Polícia Federal, como segurança privada, noções de segurança pública, gerenciamento de crises e dentre outras matérias aí. E, além de tudo, também sou instrutor de armamento e tiro, e agora, graças a Deus, credenciado, né? Parabéns! Aí. Ok, o mais novo instrutor credenciado, instrutor de tiro credenciado da Polícia Federal. Você que a questão de laudos aí, outras coisas, o instrutor Arthur está aí, tá? Pessoal, quero agradecer a presença de várias pessoas que estão passando aí, a Adriana, né? O Marcelo, entre outras, também é a minha sócia, a Heloísa, muito obrigado aí, nós somos aqui da Glock Academia de Vigilante, a escola que está crescendo no mercado, graças a Deus aí, contamos com a presença de vocês sempre que possível, tá? Vamos lá, pessoal, muito tem se falado hoje da atuação do vigilante. Nesses 2 semanas aí para trás, semana passada e essa semana que está se iniciando também, tem passado em vários vídeos a nível nacional sobre a atuação do vigilante. Teve um caso que chamou muita atenção, acho que a maioria aí já viu esse caso, na verdade, ele é um controlador de acesso. A mídia fala em a segurança, né? Mas era um controlador de acesso onde ele estava à porta de um condomínio ali fazendo um controle, e na calçada veio uma pessoa, uma moça, né? Passando, e de repente, do nada, aparece o assaltante e esse controlador não faz nada. Aí várias opiniões lá em vários grupos falou a respeito da atuação. Primeiro que ele é um controlador, não deveria, e é bom lembrar sempre que, de acordo com a portaria, a atuação do vigilante, ele é dentro do patrimônio. Então, para começar, né, a própria doutora falou a respeito disso, né, a questão dessa atuação que a empresa também tem que colocar. A atuação do vigilante, o limite do vigilante é dentro do patrimônio. Então, já começa aí essa questão dessa atuação, né? Então, vamos lá. Na matéria de vigilância, fala, o vigilante é o profissional capacitado a zelar pela ordem e limite do seu local de trabalho. Pronto. Então, isso é uma questão que a gente tem que trabalhar muito. Nós que somos instrutores, temos uma grande responsabilidade de passar isso aos nossos alunos sobre essa questão. Mas eu queria fazer a primeira pergunta para o instrutor Arthur, já dentro dessa parte aí. Parece que a Polícia Federal colocou um parecer a respeito ô Martins, ela falando que a doutora é linda. Muito bem. Obrigada. A Polícia Federal, ele até tirou a atenção da gente aqui, né? A Polícia Federal, ele baixou uma portaria ou criou um decreto sobre essa atuação. Você poderia nos explicar até onde é o limite do vigilante, em que situação ele pode agir caso esteja agindo fora do posto de serviço? Perfeito. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, né? A atuação do vigilante, a profissão do vigilante como um todo, ela é amparada por uma lei, por decreto e por portaria, né? Isso é importante deixar isso bem frisado. A lei federal, que é a Lei 7.102, uma portaria, que é a portaria 3233 de 2012, a portaria emitida pela Polícia Federal, e um decreto, que é o decreto 89056 de 1983. E na portaria e no decreto está estabelecido que a atuação do vigilante é restrita ao local de trabalho, né? Então, isso está previsto na portaria no artigo 18 e no artigo 164. No artigo 18 está escrito o seguinte: a atividade de vigilância patrimonial somente poderá ser exercida
dentro dos limites dos imóveis vigiados. E nos casos de atuação em eventos sociais, como shows, futebol, deverá se ater ao espaço privado de atuação. Tá? E aí a mesma coisa é repetida dentro da mesma portaria, lá no artigo 168, onde ele fala dos deveres do vigilante, onde é um dos deveres do vigilante manter-se adstrito ao local de trabalho. Então ele tem que ficar ali fixo no posto de serviço. E a mesma coisa acontece novamente no decreto, onde no decreto, lá no artigo 5º, está previsto que a vigilância ostensiva, para os efeitos desse regulamento, consiste em uma atividade exercida no interior do estabelecimento. Então, ou seja, fica bem estabelecido ali que a atuação do vigilante deveria ser apenas dentro do estabelecimento. Porém, e aí eu acho que daqui eu acho que sou o mais novo dentro da instrução, vocês podem até falar isso melhor do que eu. Há muito tempo há uma discussão em sala de aula com relação ao entendimento dessas legislações, por ir de encontro justamente com outras legislações como o Código Penal. A gente tem que entender que a lei ela é feita de interpretações, tanto é que uma das fontes do direito é justamente a doutrina e a jurisprudência, que nada mais é do que interpretações da lei, de acordo com determinada pessoa ou outra, e há interpretações em consonância com outros artigos, principalmente do Código Penal, que é o artigo que fala sobre a omissão, né? Mais precisamente sobre a omissão de socorro, que está prevista lá no artigo 135, e a omissão propriamente dita que está prevista no artigo 13 também do Código Penal. E aí existiam duas linhas de pensamento, duas linhas de raciocínio, e que não quer dizer que uma está certa, outra está errada, mas que são duas interpretações diferentes de uma mesma legislação. E isso no direito isso acontece bastante. A primeira interpretação seria que a gente deveria seguir essas leis que são especializadas para o vigilante. E que o vigilante deveria atuar somente dentro do posto de serviço. Se acontecesse um fato como aconteceu agora, essa semana, o vigilante deveria apenas ficar olhando, né? Ou seja, não deveria ter o poder de ação fora do posto. E essa seria a primeira linha de raciocínio, a primeira vertente, né? A primeira linha de pensamento. Mas, por outro lado, existia uma outra linha de pensamento, né? Que interpretava da seguinte maneira, que para o vigilante não acarretar no crime de omissão de socorro, né, por não estar omisso, ele deveria, sim, agir fora do posto de serviço. Então, havia essas duas linhas de interpretação e creio que para o profissional que está lá na ponta da agulha, né, o profissional que está lá no dia a dia de operação, é ruim ele ouvir esses dois tipos de interpretação, porque na hora do, vamos dizer assim, na hora do vamos ver, ele não sabe o que ele faz. Ele não sabe quem ele escuta, ele não sabe por onde ele está parado. E isso é ruim, né? Porque no final acaba que esses litígios vão parar lá no Poder Judiciário. Um problema desses aí, essa dúvida gera a omissão. Aí eu quero perguntar para a doutora o seguinte. Nesses casos, quando o vigilante ele não agiu, por exemplo, no caso de um assalto externo, caracterizou a omissão. Teoricamente, aí que eu quero perguntar para a senhora, a omissão ela se caracteriza em que sentido? O fato da pessoa não agir, mas se ele ligar para a polícia, isso também caracteriza a omissão? Como é que é o conceito de omissão, principalmente no nosso caso, no posto de serviço? Tá. Primeiro, eu quero destacar o parecer da Polícia Federal, um brilhante parecer que mudou todo esse cenário que nós estamos discutindo, tá? No que diz respeito à pandemia, referente à Caixa Econômica Federal. O parecer é o 145 do ano de 2020, onde houve a necessidade
de colocar o vigilante desarmado, organizando fila em via pública. Então, nós temos o parecer da Polícia Federal permitindo aos vigilantes, prestadores de serviço da Caixa Econômica Federal, a única instituição bancária que pagava o auxílio. Presta bastante atenção nisso. A Polícia Federal ela foi bem clara. Por quê? Em virtude do auxílio. E no parecer, ela coloca que durante o período de pandemia. Após o período de pandemia, fica estritamente proibido o vigilante de atuar em local que a gente chama de espaço de uso comum do povo. Então, se existe uma instituição, por exemplo, financeira, se existe um condomínio, se existe um supermercado, onde posiciona o seu profissional da segurança privada em local inadequado, essa empresa ela tem que ter o conhecimento da atuação desse vigilante. Quais as limitações? E é isso que nós estamos discutindo aqui. Por quê? Porque hoje, se um vigilante da Caixa Econômica Federal for pego organizando fila do lado de fora da agência, em qualquer local do território nacional, ele vai ser autuado. Perfeitamente. Né? Então, isso daí não adianta. Por quê? Porque existe uma limitação de atuação. O artigo 135, onde fala da omissão de socorro, porque crime é ação ou omissão, e muitas vezes a pessoa acha assim, eu tenho o dever de agir, né? Eu tenho o dever de agir, eu tenho que fazer alguma coisa, mas existe uma limitação, porque o vigilante ele não vai ter peito de aço. A partir do momento que ele abandona o local de trabalho e passa para o lado externo para prestar um socorro, aqui, gente, socorro que eu falo entre aspas. Por quê? Porque o artigo 135, ele menciona que a partir do momento que você aciona a autoridade pública, a polícia, o SAMU, para socorrer aquela situação, você não está omitindo socorro. Então, nas minhas aulas, eu falo muito isso. Ah, professora, mas eu tenho... existe, inclusive, um parecer também que eu não gosto de mencionar nas aulas. Por quê? Porque o aluno não entende dessa forma. Então, a limitação dele, né, é feita em um plano de segurança. Eu sempre falo, olha, eu sou muito rígida com os planos de segurança, viu, Franceildo e Arthur? Porque o que acontece? O plano de segurança, ele é um plano de segurança que a empresa desenvolve, mas que o aluno, prestador de serviço, também tem que desenvolver. O plano de segurança ele tem que ser pessoal, do prestador de serviço. Eu, Priscila, trabalho no local. Então, eu tenho que prestar atenção no estacionamento, eu tenho que prestar atenção a qual a distância que eu vou percorrer do meu veículo até adentrar a sala de aula, se eu vou percorrer a via pública. Então, eu tenho que desenvolver o meu plano de segurança para ter noção das situações onde é mais vulnerável. Quanto à omissão de socorro, eu faço os meninos respirar tranquilamente. Por quê? Porque a sua ligação para a autoridade policial competente faz com que você não responda por omissão de socorro. Mais cedo eu falava assim com a cliente que inclusive está por aqui, está assistindo a nossa live. A gente tem que ser um pouco egoísta. Porque hoje a gente não sabe o que é esse lado, o que é verdade, o que é mentira. Em tudo que nós vamos desenvolver na vida, seja na advocacia, seja você como um instrutor. Por isso que a segurança privada, ela tem evoluído, Franceildo, inclusive nas nomenclaturas, né? Segurança institucional, segurança corporativa, né? Segurança empresarial, segurança hospitalar, tudo isso é sinônimo de segurança privada.
Mas até onde eu posso colocar o meu profissional, prestador de serviço de segurança de uma empresa para realizar essa atuação? Porque a sociedade, ele vai achar que está chovendo e o vigilante é obrigado a me acompanhar, me levar de sombrinha até do outro lado do estacionamento, né? E ele não é. Tem E se ele não algumas coisas que é o bom senso, né, doutora? Tem algumas coisas que é o bom senso. Exatamente. Se ele não faz isso, eu vou falar assim, nossa, mas que Eu cara mal. costumo dizer o seguinte, desculpa, eu costumo dizer o seguinte, hoje eu pedi um favor para um vigilante, ele fez o favor. Amanhã retornei o favor, ele retornou a fazer esse favor. Terceiro dia, pedi de novo, ele fez o favor. No quarto dia, eu não pedi, ele continuou. É a exceção que vira a regra. Esse tem que ser o maior cuidado, tá? Tem algumas coisas que são bom senso, que custa fazer isso ou aquilo, mas aqui não pode, aquilo é exceção. A exceção não pode virar regra. Virou regra, pronto, esquece, já virou rotina, virou regra, procedimento. É desvio de função, Franceildo. Virou regra, é desvio de função. Se eu faço aquilo ali habitualmente, já é desvio de função. Quando o Arthur fala da arte do direito de interpretar, a gente chama de hermenêutica no direito, cada um tem a arte de interpretar a lei. Né? Então, Eu concordo com a senhora. Só que o que acontece? Virou regra, virou desvio de função, mas muitas vezes, no gerenciamento de crise, a gente tem um termo que é o seguinte, é o SEC. O que é o SEC? Charlie, Echo, Charlie. É o causador do evento crítico. Em alguns casos, eu sou o causador do evento crítico. Né? Por exemplo, outro vídeo que está rodando aí é uma discussão, foi inclusive no banco, onde o vigilante, eu queria que a senhora falasse principalmente da Lei Geral de Proteção de Dados, que hoje a mania é o seguinte, hoje todas as pessoas acham que têm o direito de me filmar, né? Então, na discussão lá do banco, o camarada sacou o celular e começou a filmar o vigilante falando que não, ele continuou e o vigilante foi lá e tomou o celular. Dois cuidados aí. O celular ele é pessoal. Eu não posso tomar o celular da pessoa. Aí eu já cometo um crime, né? Em relação a isso. O celular é da pessoa, ele é pessoal, o próprio nome já está dizendo. Ele foi lá e tomou, aí começou a abrir. É o que eu queria que a senhora falasse duas coisas. Até onde eu posso intervir no caso que uma pessoa está me filmando sem minha autorização. Eu posso alegar, eu posso falar para ela que ela poderá, eu posso entrar na justiça contra essa pessoa, e caso ela insista, eu posso ir lá tirar o celular da pessoa, até onde pode me implicar isso em crime. Tá. Então, vamos lá. Uso de imagem aqui, tá? Então, nós vamos falar do uso de imagem. Hoje, nós temos, inclusive, equipamentos que têm trago grandes avanços à segurança privada, que é o uso de drone, né? Que vocês sabem, e o uso da GoPro e o próprio telefone celular também. Primeiro, gente, nós temos a lei do monitoramento. Todo ambiente, seja ele público ou particular, deve ser monitorado, certo? Esse monitoramento deve ser avisado à população. Se você está passando uma via pública e existe ali uma sinalização onde tem um monitoramento, a via pública tem que avisar para você ter conhecimento. Instituição financeira, esse ambiente está sendo monitorado para sua proteção e segurança. Então, olha só, nós temos sim a questão do monitoramento. Quando particular filma terceiro, eu não tenho a violação da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu tenho a violação de um crime, que é o uso da imagem, tá? O uso da imagem constitui, inclusive, um crime cibernético. Por quê? Porque eu não sei para que vai ser utilizada aquela imagem. Então, o que acontece? O seu Instagram, por exemplo,
né? Uma pessoa que está discutindo ali num bar e você está filmando, você não tem autorização para isso, né? Não se trata, diferente de eu chegar num local, num consultório, num supermercado, fornecer os meus dados e os meus dados serem violados. Aí sim, eu tenho a violação e a Lei Geral de Proteção de Dados devem resguardar os meus dados. Quando se trata de imagem, eu tenho a violação que constitui crime cibernético, tá? Agora, esse crime cibernético é por quê? Porque eu capturei a imagem, né, sem a autorização daquele que está ali trabalhando, por exemplo, que é o caso desse vigilante, né? E aí, o que acontece? Eu vou ter que reproduzir aquela imagem, eu vou ter que passar aquela imagem para frente. Eu tenho autorização para isso? Não tenho. Se eu não tenho autorização para isso, eu vou responder pelo crime, tá? Então, olha só. Primeira coisa que eu falo para os meninos. Quando você trabalha num condomínio, numa instituição financeira, onde já existe na instituição um aviso falando que você está sendo filmado para sua proteção e segurança, você não tem que temer. Porque já o cliente já tem ali consciência disso. Agora, aquela imagem ela vai ser objeto de investigação. Então, a polícia vai utilizar. Tinha até um colega meu que é delegado, não sei se ele está aqui, o doutor Fernando, assistindo a nossa live, tanta gente conhecida. E eu vi que o Fernando entrou aqui rapidinho, não sei se ele ainda está, ele é delegado. Então, se existe uma solicitação, o banco tem que fornecer para contribuir com as investigações. E diante de uma ordem judicial que o promotor solicitou, né, ali, cumprindo ali com a autorização do juiz, não existe problema, não existe violação nenhuma. Porque é para a justiça. A finalidade é judicial, é investigativa. Agora, eu, Priscila, pegar o meu telefone celular, filmar uma briga no bar, filmar um furto de veículo, olha, está acontecendo isso. Nós temos situações, existe inclusive processos, meninos, que de adestramento de cães, onde a pessoa achou que estava maltratando. O francês sabe que a gente tem treinamento, inclusive com cães também, na área de segurança privada. E terceiro, não tem conhecimento nenhum sobre isso, achou que estava aí maltratando o cão. E, na verdade, existia ali um treinamento. Então, esse treinador sofreu uma retaliação por parte da sociedade. Entendeu? Então, eu falo muito em sala, falo para conhecidos, não recomendo, porque a sua imagem é tudo. A sua imagem é tudo. E se você não sabe utilizar, por exemplo, tomar um celular como mecanismo de prova, aí entra a situação das provas ilícitas, né? A teoria da árvore envenenada que o STJ adotou há muitos anos atrás, né? Eu vou aproveitar aquelas provas ilícitas. O meio de prova é ilícito, mas eu vou ter que ali utilizar esse meio de prova. Então, tudo isso deve ser analisado. E o que a gente quer evitar? A gente quer evitar que esse profissional da segurança privada, que nós ministramos aula, somos também responsáveis por isso, evite um processo. Evite um processo para a empresa, evite um processo ali para o próprio, porque aí a empresa pode ingressar com a ação de regresso contra aquele, em desfavor daquele vigilante, falar, não, eu também fui lesado, porque eu achei que ele fosse um excelente profissional. Então, entra naquele efeito dominó, vai cair todo mundo. Sem falar, Francisco, que a gente também tem uns disparos em via pública, né? Que é outra situação que a gente tem que marcar outra live para discutir. Pessoal, fantástico, uma bela aula de legislação aplicada. Então, vigilante, traz a legalidade de sua atuação. Então, você tem condições de falar para a pessoa que ela não tem o direito de te filmar, tá? E você, por contrapartida, traz a legalidade. Você também não tem o direito de ir lá pegar o celular da pessoa. Aí você está cometendo outro crime
em relação a isso. Fantástico, uma bela aula de legislação, já temos até conteúdo para as aulas. Pessoal, muito obrigado a vocês que estão participando aí, o pessoal dizendo boa noite para todos, né? Muito legal. Queremos dizer que nós, da Glox, estamos aqui com formação, reciclagem, extensões. Entra lá no nosso Instagram, liga aqui para a gente para pegar maiores informações, ok? Doutor Arthur, nos fala a diferença do artigo 24 do Código Penal, Estado de Necessidade, e a diferença do legítimo à defesa, o artigo 25. Essa, sem dúvida alguma, são dois artigos que, em todas as aulas, não só aqui, eu acho que em outras aulas também, deixa o pessoal muito com a pulga atrás da orelha, né? Então, por favor, não dá esse conceito, principalmente de legítima defesa. Os dois, porque eu sou mulher, hoje eu estou podendo. Ó, o Sérgio claro. Que cabe, inclusive, para segurança pública, viu, gente? O Sérgio está aqui falando que faz. Sérgio, vamos marcar uma live nós dois, Sérgio. Tá vendo? Que cabe, inclusive, para segurança pública. Então, a gente tem que destacar essas situações, porque é o que eu falo, abrange toda a sociedade, né? Agora, vou deixar meu amigo Arthur falar, porque mulher fala demais, né? Não, ok. O doutor Rafael acabou de entrar, seja bem-vindo. Vamos lá, Arthur. Primeiramente, a gente precisa entender que todos os dois fazem parte dos excludentes de licitude, né? Estão previstos no artigo 23, um artigo antes, onde o artigo 23 diz que não há crime dentro do estado de necessidade, da legítima defesa, do estrito cumprimento do dever legal e do exercício regular do direito. Ou seja, são situações, circunstâncias onde o crime deixa de existir. Colocando aqui entre aspas, né, é como se você estivesse sendo perdoado pela justiça, como se o crime tivesse deixado de existir. E aí a gente vê a diferença entre o estado de necessidade e a legítima defesa. Dentro do estado de necessidade, se você pegar o artigo 24 da lei, ele está escrito ali de uma forma, vamos dizer assim, que não é tão simples de entender para aquele que é leigo, para aquele que não tem o entendimento da fala jurídica, né? Mas traduzindo para um bom português, o estado de necessidade seria aquelas situações, aquelas circunstâncias, cuja a única oportunidade, a única possibilidade de você resguardar um direito, esse direito pode ser a sua vida, seria cometendo um crime. E aí um exemplo clássico que a gente pode dar, e aí eu posso até utilizar ele depois para comparar com a legítima defesa, seria de um cachorro que se solta, né, que foge de um portão, e ele vem para cima de você. E a única possibilidade que você tem para sobreviver, para resguardar o seu direito à vida ali, seria você matar aquele cachorro, né? Então, cometer um crime de maus tratos, por exemplo. Nessa circunstância, o crime... Alô, cachorro! Logo, cachorro! Logo, cachorro! Mas depois eu explico o porquê do cachorro, que a gente consegue... Essa questão já foi prova de concurso da Polícia Militar do Estado de Goiás. Foi. Então, esse menino está antenado, gente. Né? E é bom porque o exemplo do cachorro, dá para comparar ele com a legítima defesa, né? Não, eles falam para mim que existe legítima defesa de cachorro, eu começo a rir, né? Porque o conceito de estado de necessidade é o quê? Não é repelir injusta agressão, é atuar em situação necessária. Então, exatamente. Olha a explicação e olha o gás da Coca-Cola e olha a questão de concurso que o Arthur tá dando na live, gente. Termina de explicar enquanto eu bebo água. Vamos lá. Já na legítima defesa, né? A legítima defesa, como a doutora Priscila agora mesmo falou, é quando você atua em uma situação, né, onde há uma injusta agressão. E o que seria essa injusta agressão? Vou até a gente pontuar isso aí. A palavra injusta, né, a lei ela é extremamente inteligente. A injusta significa algo que você não merecia. É algo que você
não fez por merecer. Então você está sofrendo uma agressão que você não merecia, e para se sair daquela situação, você utiliza dos meios que estão ali disponíveis e que são necessários para repelir, para cessar essa injusta agressão. É lógico que eu vou poder também agir em benefício próprio ou de terceiros, desde que essa injusta agressão seja atual ou iminente. Atual aquilo que está acontecendo agora, no presente, iminente aquilo que vai acontecer em um futuro próximo. E aí, fazendo a comparação do cachorro, né? Por que do cachorro? Se por um acaso alguém utiliza do cachorro como meio para o qual você impele a injusta agressão, né? Então, por exemplo, eu tenho meu cachorro e falo, pega. Eu, ao matar esse cachorro, deixo de estar no estado de necessidade e passo a entrar na legítima defesa. Porque o cachorro ali foi o meio utilizado para criar a situação de injusta agressão. Uhum. Então, a diferença entre a legítima defesa e o estado de necessidade é essa. Na atuação do vigilante, o que a gente mais encontra é a legítima defesa. O estado de necessidade são situações, vamos dizer assim, mais esporádicas dentro da atuação do vigilante. Perfeito? Uhum. Feito. Só para deixar bem claro, a questão dos cachorros, tá? Só para deixar bem claro aí. Mas, Arthur, a gente debate muito aqui na escola sobre o pensamento, né? O fato de o vigilante ser empurrado, ser agredido verbalmente, não quer dizer que ele tem que partir para cima. A questão da legítima defesa, muitos quer usar, repelir injusta agressão. O bandido, quando vai contra uma pessoa, ele não vai de forma moderada, mas a lei fala que você deve ir de forma moderada, isso é até palavra sua, né? Moderada aí é o uso progressivo da força, usando os meios necessários. Então, cabe ao operador de segurança, isso é difícil, eu já passei por isso, inclusive, isso é difícil na hora de uma agressão, seja física ou verbal, você ter aquele controle emocional ali, tem que estar acima, para que o repelir injusta agressão, ele não venha contra você na atitude, né? Isso é complicado, isso aí a gente às vezes fala isso aqui, o próprio aluno fica ali assim, sei lá, será que é dessa forma? Porque ninguém saiu de casa para ganhar um tapa na cara, ninguém saiu de casa para ganhar um empurrão, ninguém saiu para ser agredido verbalmente, mas ele precisa ter um controle emocional. A nossa função, ela exige isso. Agora, na prática, é totalmente complicado isso daí. Tá? Parece que, sei lá se eu estou errado, mas parece que o legítima defesa aqui no Brasil é meio complicado aqui, né? Parece que vai realmente por interpretação. É isso? Então, é muito... Infelizmente é isso, né? A gente tem milésimos de segundo para pensar ali na situação, né? No momento em que o fato está acontecendo, e depois, lógico, que você vai ser julgado aí. Em último caso, aí, você vai parar no júri popular, que desde que se trate de algo contra a vida, né? Os crimes dolosos contra a vida aí vão para o júri popular, onde, na pior das hipóteses, você vai ter que convencer os jurados, né? Convencer, no mínimo, 4 dos 7 jurados para que você possa ser absolvido. Na realidade, doutora, a nossa atuação ela é uma linha tênue. Eu tenho que ir, porque a função exige que eu vá, mas o resultado, ao final, eu escolho fazer a coisa certa e fazer a coisa errada. É mais ou menos isso, né? Nós tivemos um comentário de uma aluna aqui que falou assim, o excesso. Eu vou fazer a minha colocação como profissional do direito. Eu falo para todo mundo que eu não gosto de atuar muito no criminal, não, só quando é necessário, né? Porque eu prefiro os crimes que não tenham tanta repercussão. Que não tenha tanta repercussão são os crimes culposos. Agora, presta bastante atenção, toda ação ela tem uma reação. E aí,
olha só, essa reação, lá na legítima defesa, como o professor Arthur falar, é utilizar dos meios moderados necessários para combater uma violência. Mas essa violência pode ser que ela ainda não seja concluída, ela ainda vai ser praticada, que é como você falou sobre o uso progressivo de força. E o Código Penal, ele traz a palavra iminência, porque aquela situação estava prestes a ocorrer. E a gente tem os requisitos da legítima defesa, que o professor Arthur deixa bonitinho lá no quadro, eu chego e falo, Arthur passou por aqui. Né? Injusta agressão, atual, iminente, moderada, necessária, proporcional, né? Então, são requisitos. Só que na hora do pega ali, a gente não tem essa noção até onde eu posso ir. É igual eu falo, do disparo. Não, eu posso efetuar até 3 disparos na cabeça, né? Ah, mas era a única maneira que eu tinha de sobreviver, Priscila, aquela coisa toda. Mas se você descarregou a arma, já não é legítima defesa. Se você usou todas as suas munições, não tem como colocar uma legítima defesa. Então, assim, hoje, quando a gente fala de excludente de ilicitude para exclusão do crime, a gente tem, inclusive, não é apenas o disparo, não é apenas repelir aquela injusta agressão. Você vai ter ali uma perícia, você vai saber a distância que foi efetuado o disparo. E tudo isso a gente tem que passar para o aluno, né? Então, tem aluno que fala assim, por exemplo, a gente está trabalhando aqui, inclusive, atualidade, tem muitos alunos aqui que já são formados, já estão na batalha aí. Eu falo para eles o seguinte, quando você já está trabalhando, a sua visão é outra. E as empresas, elas preferem hoje trabalhar com gerenciamento de prevenção, com gerenciamento de risco, com gerenciamento de crise, porque o conflito pode gerar uma crise, né? Do que trabalhar com vigilante armado, onde eu posso colocar em risco a vida de terceiro. Então, tem empresa que está preferindo deixar o armamento para utilizar somente com a segurança noturna, né? E, em contrapartida, eu vou trabalhar uma defesa pessoal legal, eu vou trabalhar ali as técnicas de tonfa, né? Onde dá para imobilizar armamento esqueletal, o indivíduo. E aí entra o professor Franceildo com a brilhante técnica que ele tem, né, Arthur? Eu sou péssima para essas coisas. Mas ele eu só tenho basta, só tem para mim. Ele é ótimo para isso. Desenvolve um trabalho com excelência aqui em Goiânia, treinando aí essas grandes empresas como shoppings, hospitais, por onde eu passo aí. E eu sei que os meninos passou pela mão dele, sabe? Porque os meninos estão afiadinhos, tá? É bacana de se ver. A senhora falou uma coisa interessante. Disparo. Aí eu vou perguntar para os dois. Existe disparo de alerta, disparo de segurança, disparo de advertência? Arthur, primeiro. Como é que está essa questão? Vira e mexe, vamos trabalhar especificamente nosso segmento, vira e mexe, o vigilante deu um disparo de alerta, disparo para cima. Como é que está isso hoje na lei? Tem um disparo de advertência? Inclusive aconteceu recente aqui, né, na nossa cidade. Sim. Uma grande empresa aí. O que a gente tem que entender? Que o disparo, ele só pode ser feito na situação do excludente de licitude, né? E aí entra o que a gente acaba acabando de falar, que é a legítima defesa. Então, o disparo de advertência, como era conhecido antigamente, isso não existe. É uma ideia antiga, uma ideia que, inclusive, na própria
própria segurança pública, há vários anos atrás, existia essa ideia. Primeiro você tinha que dar um disparo de advertência, para só depois você efetuar um disparo na região, na direção, né, do agressor. Então, isso não é mais do entendimento, isso não existe mais. Inclusive, o disparo que não é na situação de legítima defesa se torna crime. Se torna disparo em via pública. Crime previsto aí pelo Código Penal. Não é isso, doutora? Ok. Só aproveitando antes da doutora, Priscila, só um pouquinho. Tá. Tem um Raíssa Ribeiro aí, agradecendo, você é diferenciado. O Marques, ele falou uma coisa sobre a sua palavra, muito interessante, ele é vigilante de banco. Ele falou realmente que trabalha o psicológico. Exatamente hoje. Hoje o cliente em si, ele quer que o vigilante trabalhe primeiramente o seu lado emocional. Aí, muito obrigado, Marcos, pela sua colocação. Lá para trás, teve um outro comentário, me fugiu agora o nome, me perdoe, mas ele está aqui ainda, certamente. A questão de grau de instrução para entrar na segurança, está falando a respeito de mudança. Está na iminência de sair aí o Estatuto da Segurança Privada. Se isso for aprovado, vai mudar isso daí, que hoje é quarta série, ainda continua, né, que é da lei de 83, mas se sair o Estatuto da Segurança Privada, vai aumentar, evidentemente, aí o grau de instrução desse profissional, que na realidade o mercado já pede isso daí, né, ele só vai ajustar com o mercado está pedindo aí. Ok? Sim, doutor, a questão aí, então, do tiro de advertência, o Arthur colocou aí a questão, quais são as preocupações, e caso o vigilante venha acontecer, como já tem acontecido aí, a importância de um advogado para estar orientando ele nessa questão aí, né? Esse tiro de advertência, ele é afiançável? Não? Tá. Como é que é? Caso cometa isso. Então vamos lá. Primeira colocação é que não existe o disparo é disparo, tanto para o pessoal da segurança pública quanto para o profissional da segurança privada. Disparou, tem que responder, tá? O artigo 15 da Lei 10.826 de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento, fala do disparo em via pública, né? E o que acontece? Esse disparo, você vai ter que se apresentar, né? Você vai ter que falar por que razão você efetuou aquele disparo. Por exemplo, não existe tiro de alerta, não existe disparo de emergência, né? Assim. E aí, o que acontece? Muitas vezes, esse disparo ele é justificável perante a situação que você vai colocar ali. É por isso que a gente pede para o vigilante ele ser acompanhado de um advogado. E aí o Ministério da Justiça recomenda que todos os postos tenham monitoramento. Tem um monitoramento para quê? Para resguardar aquela atuação. Sim, eu efetuei um disparo. Por quê? Porque o alarme disparou. Então, podia ser uma pessoa em situação de iminência, né? Que poderia ingressar para dentro da residência onde eu trabalho, para dentro do supermercado, ou até mesmo uma instituição financeira. Só que para isso eu tenho que provar, entendeu? Então, muitas vezes o vigilante é vítima de uma situação, né? Porque eu falo muito isso, relatório, né? Faça o seu relatório, coloque ali algumas situações que ocorreu durante o dia. Não existe suspeita, existe atitude suspeita. Se eu trabalho em banco, a pessoa foi lá 10 vezes no dia, não é normal, né? Identifica, porque hoje tem jeito da gente identificar se é um cliente novo, se é um cliente antigo. Então, o psicológico, como o colega colocou, né? Falando psicológico, a doutora Patrícia está aqui nos dando a graça, né, de nos assistir, uma psicóloga brilhante, que eu quero registrar aqui a presença, que eu vi que ela entrou. Então, assim, o psicológico do vigilante, ele tem que estar atenado, né, para aquele local de trabalho.
E muitas vezes por exemplo, eu ingresso durante o dia em muitos estabelecimentos públicos, particulares, escritórios, clínicas, instituições financeiras, como eu estive hoje, e eu vejo o pessoal, o Franceildo, desatento. O diacho da rotina, né? Não, não é. Não é. É preguiça mesmo. É a desídia. É a desídia do 482 da CLT, né? A desídia que é a preguiça que eu tenho É preguiça. de prestar. Isso é negligência. E isso está lá no crime culposo. Isso. Não. Isso cabe demissão por justa causa. Em qualquer doutora profissão. Patrícia, boa noite. Aí, ó, tá vendo? A doutora tá aí, que bom. Né? Então, a desídia, ela é preguiça. Eu tenho preguiça de levantar para perguntar para aquela pessoa o que ela vai fazer naquele local. Eu falo, pode entrar, parecendo que eu estou na casa da... né? Então, assim, tudo isso daí, gente, deve ser levado sim, em consideração para ser analisado em quais situações, por exemplo, eu disparei a arma de fogo, entendeu? Uso de telefone celular, eu pego muito no pé no posto de serviço. Por quê? Porque o vigilante fica distraído. E hoje, como a gente está falando de atualidade, aproveitando essa live aqui tão esclarecedora, né, que a finalidade é esclarecer, demissão por justa causa. Não só ao vigilante, mas para qualquer pessoa que se ache profissional o suficiente, mas está ali, ó, no telefone celular, né? E isso é horrível, porque as pessoas deixam de serem profissionais. Eu falo muito o seguinte, você ofere renda como vigilante ou é de verdade um vigilante? Você ofere renda como instrutor, Franceildo, porque você gosta. A gente que é instrutor, gente, a gente tem amor pela profissão. Tá? Não vem falar que você é tão engraçadinho, não. Olha, não é. Tem que ter amor, porque senão não vai. E a gente estuda todos os dias. Por quê? Porque a gente tem a teoria e os meninos têm a prática, né, Franceildo? Então, a cada atualização, a cada reciclagem, eles trazem uma situação nova para a gente. E eu vou aproveitar e falar de novidade, porque existe a Carta de Serviço da Polícia Federal, que é um documento que foi publicado, inclusive ontem, dia 22/1 de 2023, tem 273 páginas, e ela fala, dessa carta de serviço ofertada pela Polícia Federal, ela fala de todo o serviço, desde da CMV do vigilante até o porte de arma de fogo. Então, o que falta? Falta pesquisar, falta estudar, falta se dedicar, entendeu? E aí o povo fala assim, não, mas deixa eu só te falar uma coisa, eu coloco minha filha para dormir e vou estudar. Não é assim? Aí a pessoa fala assim, mas aonde? Aonde você arrumou isso? Tá lá, ó, no site da Polícia Federal. Carta de serviço, com 273 páginas, falando da sua CNV, qual o procedimento, quanto tempo a Polícia Federal tem para disponibilizar tudo isso. Então, se eu fosse uma pessoa preguiçosa, para ser eu nem tinha olhado isso não, né? O que isso vai trazer para mim? Conhecimento. Uma coisa... vou puxar a sardinha aqui, evidentemente, né? A Glock, nós temos essa preocupação. Quarta-feira agora, nós vamos ter janeiro, né? A gente fazendo os planejamentos, nós vamos ter uma palestra, vamos entregar um novo uniforme para os instrutores, né? E vamos ter uma palestra sobre a atualização. Então, periodicamente, a cada 4, 6 meses, nós aqui da Glock fazemos um nivelamento entre os instrutores, porque uma matéria acaba chamando o outro. Eu não posso falar uma coisa que o outro instrutor vai estar contradizendo. O aluno fica doido. Ele está ávido, principalmente o aluno de formação, ele está ávido em relação a isso. E o aluno de reciclagem, aquilo que a senhora falou, está certo. Muitas vezes ele não está nem mais aí, ele vem obrigado, então ele tem essa questão. Então, assim,
nós, instrutores, independência da Globo ou de outra, tem uma grande responsabilidade de atualizar esse profissional lá no campo. Porque o que mudou? A lei mudou? Tem leis novas, tem equipamentos novos. Mas o que mudou? Mudou que aquela câmera imaginária que não tinha, agora tem. E aquele cidadão que estava passando agora está filmando. Isso agora que mudou. Então, antigamente, tinha as práticas de ir lá brigar, que negócio. Hoje não. Hoje, se brigar, tem alguém fazendo registro. Filmando. Isso pode trazer para ele, pode acarretar um problema sério. Então, mais do que nunca, aquele colega lá está falando, está certo. O psicológico, ele precisa estar como referência. Eu falo duas coisas que eu não compro no supermercado. Noções, autoconfiança e autocontrole. Essas duas coisas eu não compro. Essas duas coisas eu desenvolvo no mercado. Tá? Pessoal, tudo que bom acaba, e nós estamos já chegando ao final, para ficar o gostinho de quero mais, né, para que a gente possa, vamos ver se a gente tem condições, pelo menos uma vez por semana, estar trazendo aí técnicas operacionais, e depois nós vamos ter outras novidades aí, tá? Eu queria agradecer aos dois pela agenda de vocês, são dois grandes conhecedores, né, daquilo que eles fazem com amor, né, diga-se de passagem, fazem com amor, são respeitadíssimos, né, então a gente quer agradecer, eu agradeço aí pela oportunidade. Foi eu que ganhei, né, a presença de vocês dois, tá? Doutora, o Wayne falou lá, já mandei muitos vigilantes para os psicólogos. A doutora agradece. Isso agradece. Essa questão. Né? O Murilo está lá em Portugal. Né? Está lá em Portugal. Muito obrigado aí pela presença, Sejão. O Marcos aí, muito obrigado. O David, também muito obrigado aí a presença de vocês. Eu quero passar a palavra ao doutor, fazer as considerações finais, depois o Arthur. Perfeito. Gente, eu fico extremamente feliz em poder contribuir, porque a troca de conhecimento é que nos agrega como profissional. E eu falo que todos nós, para sermos bons profissionais, precisamos ser bom como ser humano, né? Então, primeiro a gente se desenvolve como ser humano, essa é a nossa preocupação, para depois passar uma informação com qualidade para os nossos alunos. Eu quero agradecer cada um que participou dessa live, juntamente com o brilhante instrutor Franceildo, professor Arthur, né, que tem assim, o meu respeito, os dois. São amigos de longas datas, né? A minha família, a minha prima, que é pedagoga, que é professora, que está aqui também participando, Juliana, né? Vários amigos que estão nos prestigiando essa noite com a finalidade de angariar conhecimento. Então, isso é muito válido para mim. Muito obrigada pelo convite, viu, Franceildo? Eu me coloco à disposição da Glock. É uma satisfação muito grande começar esse 2023 fazendo live, que é aquilo que a gente gosta. Arthur, agora. Vamos lá. Primeiramente, deixa eu só citar aqui o nome do Murilo, né, que, como o Francedo falou, tá lá em Portugal. Esse cara aí que foi um dos caras que me ajudou no começo da instrução. Me incentivou. Né? Um dos caras que me incentivou. Nosso reconhecimento também a ele lá do outro lado, né? A família dele. Com certeza. Que viveu aqui a segurança privada. Isso é muito importante, gente. Ele, Seu marido, né? É maravilhoso. Isso mesmo, Arthur. Desculpa interromper. E aí, só para... Antes de eu me despedir também, só para concluir o raciocínio que a gente estava falando, e que eu acho importante a gente falar antes de encerrar, que é a decisão da Polícia Federal, né, que a gente ficou de comentar, que diz a respeito à atuação do vigilante fora do posto. A doutora Priscila até já havia falado sobre isso, né? Que até não gosta muito de comentar na sala de aula, justamente porque o aluno não entende, né? Ele não consegue compreender até onde ele pode atuar.
Mas a decisão, eu vou, se possível eu vou publicar ela lá no meu Instagram, e aí eu passo para que o Francisco também possa compartilhar. É uma decisão da Polícia Federal de janeiro do ano passado. E quem assistiu a live aí desde o começo, quando eu disse dos entendimentos, ela pacifica o entendimento na segunda linha de raciocínio, né? O vigilante, ele pode atuar fora do posto, desde que seja na situação de omissão de socorro. E como a doutora Patrícia mesmo falou para a gente, a simples ligação já caracteriza o socorro. Então, a atuação não quer dizer que você tenha que sair do posto, mas que você pode pegar o telefone e ligar. E isso já caracteriza a prestação do socorro. Tá? Então, era só para concluir com relação a isso, eu vou deixar publicado lá no meu Instagram, e aí eu passo para que o Francisco também possa compartilhar. Esse parecer, Arthur, só voltando um pouquinho, esse parecer da Polícia Federal é um parecer onde deve se utilizar muita hermenêutica do direito, né? Porque o que acontece? Porque o que acontece? O parecer, gente, ele menciona uma situação onde o contratante não tem conhecimento do parecer. Sim. Entendeu? E aí é onde eu falo, eu não sei onde a instituição financeira vai colocar o vigilante. Eu não sei onde... Não, é perfeito. Exatamente. O vigilante, então, ele não vai poder, inclusive, ele no próprio parecer fala, né, que ele não vai poder atuar fora do posto. Das limitações, né? Não é para banalizar. Isso, exatamente. Ele não é... É muito bom. Ele não é um profissional da segurança pública, né? Que ele não deve banalizar. Sim. Uhum, mas exatamente. Que é justamente o contrário, é a exceção da regra. Exceção. A exceção. Uma exceção. Escreve lá, exceção. Só atuar de forma, né, quando não houver maneira. Exatamente. Ó, o professor Edson também, que é instrutor, está aqui com a gente, né? Quer ser grande, né? Oh, Edson, já é grande. Pessoal, é uma linha tênue, né? Esse é o perigo, né? Às vezes eu vou pedir que eu seja policial, não sou policial, nós não somos polícia. Somos autoridade, mas não somos polícia. Então, isso aí é uma linha tênue, aí eu acabo escolhendo fazer a coisa certa ou fazer a coisa errada. São temas, né? Temas variados para a gente trabalhar em outras oportunidades. Vamos lá. Perfeito. Então, vou deixar o parecer aí, depois quem quiser ler, né? É pequenininho, só 2 folhas. Consegue lá rapidamente agregar o conhecimento, né? Uma coisa que a gente... ninguém nunca consegue tomar de você o conhecimento. Sim. Então, é importante a gente sempre estar nos atualizando. Verdade. Então, agradecer a oportunidade do Francisco de começar esse ano com uma live que seja a primeira do ano de muitas que virão. Tá? Com pé direito. Isso. Pé direito. Fico muito feliz. Ok, pessoal. Muito feliz. Muito obrigado. Convidado. Ok, muito obrigado. Alguns colegas pediram a participação, nós vamos fazer uma live aberta, né? Para que outros possam participar, tá? Então, nós vamos ver aí a possibilidade de quarta ou quinta-feira, semana que vem, nós temos outro, vamos trabalhar isso daí. Mas esteja lá nos seguindo, lá no Instagram, a maior parte já estão seguindo, e também isso aqui vai estar no Instagram e vai estar lá no YouTube. Nós estamos com um canal lá no YouTube, falando sobre instruções, tá? Instrutor Francisco dos Santos. Então, nos siga lá, tá? Eu quero agradecer a participação de todos aí e até a próxima oportunidade. Muito obrigado, doutora Priscila e instrutor Arthur. Até mais. Tchau. Obrigado, pessoal.